Bom dia, irmãos. Uma alegria poder rever os irmãos, né? Rever alguns que há muito tempo não via, alguns que mais ou menos há algum tempo, né? E outros que há muito tempo não víamos, há cerca de 6, 7 meses. Uma alegria poder rever os irmãos. Daqui a pouco estaremos transmitindo também para os de casa. Para os de casa. Alô? 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 Tá bom. Estaremos transmitindo para os de casa a ceia do Senhor. Quero ler, irmãos, e eu vou pedir, arruma uma cadeirinha para essa moça aqui do meu lado, que eu vou precisar dela aqui perto de mim. Essa moça não, essa senhorinha. Vou ler, irmãos, o texto no livro de Atos, um texto um tanto quanto longo, porque gostaria muito que os irmãos estivessem pensando nele, né, no que ele significa. Inicialmente, leio alguns versículos do capítulo 9 do livro de Atos. Os irmãos sabem que Atos é o livro que registra o nascimento, a história, o início da igreja cristã no mundo, a propagação do evangelho no mundo. E o texto que leio nessa oportunidade, ele é rico de informações. Capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os do caminho, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, os discípulos do caminho, quer homens, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. Ainda no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Agora lá, li até o versículo 6. Agora, um pouco à frente, no capítulo 21, continua a leitura ainda falando sobre Saulo. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo Manason, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita boa vontade. No dia seguinte, Paulo reuniu conosco na casa de Tiago, e todos os anciões ali se reuniram. E, havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E, ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram: bem veis, irmãos, quantos milhares de judeus hão convertido, e todos são zelosos da lei. E acerca de ti fomos informados que ensinas os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés,
dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem a dar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto. Temos 4 irmãos que fizeram votos. Toma estes contigo e santifica-te. Santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que raspem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas segundo a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que se guardem do que é sacrificado aos ídolos e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, e anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, ficou ali até se oferecer em favor deles a oferta. Quando os 7 dias haviam passado, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. E clamavam: varões israelitas, socorro! Este homem que por todas as partes ensina contra o povo e contra a lei e contra este lugar, e demais disso, introduziu no templo gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo houvesse introduzido no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso do povo, e pegando a Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam, as portas do templo. E procurando eles matá-lo, chegaram ao tribuno da corte. Chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava em polvorosa. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu com eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com algemas. E lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira e outros de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, o tribuno mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe carregar por causa da multidão, porque a multidão do povo o seguia, clamando: mata-o, mata-o. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é permitido dizer alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, pois, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo pôs-se de pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhe em língua hebraica, dizendo: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando o ouviram falar em língua hebraica, fizeram silêncio e aguardaram. E ele disse mais: sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia,
mas criado nessa cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões todos os homens, tanto homens quanto mulheres. Como assim, também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciões, e recebendo deste cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que lá estivessem a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que indo eu, já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então eu disse: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te, vai a Damasco, e ali se dirá tudo que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha por bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ter comigo e, apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Deus abençoe a sua palavra lida. Li até o versículo 16 do capítulo 22. Irmãos, estava essa madrugada, veio esse texto à minha mente nessa madrugada. Eu estava orando e de alguma forma esse texto me incomodou. Eu fui reler o texto, fui olhar o texto, não pesquisei o texto, tenho de memória apenas algumas informações que já estavam lá, não é? Saulo era um judeu zeloso. Saulo regulou o tempo de nascimento de Jesus. Muito provavelmente, Saulo conheceu Jesus, pelo menos de vista, pelo menos de ouvir e ver o seu movimento em Jerusalém. Se ele, zeloso e morava em Jerusalém, muito provavelmente ele teve oportunidade de ver Jesus. Saulo era um judeu fariseu, ele pertencia à principal sinagoga de Jerusalém. Me foge agora da memória o nome da sinagoga, mas havia várias sinagogas. Ele era da principal sinagoga, ele e o pai. O pai era fariseu também. E Saulo foi estudante da escola de Gamaliel. O texto fala que ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um zeloso mestre das leis judaicas e ministrava uma das principais escolas de Jerusalém. As escolas funcionavam geralmente nas sinagogas, e Paulo formou-se ali em Jerusalém, aprendeu sobre as leis e aprendeu muito bem, e ele era um homem zeloso. Tanto que antes um pouquinho, né, do capítulo que lemos inicialmente, nós temos também a primeira informação sobre Saulo, quando Estevão
um dos primeiros líderes e obreiros da igreja cristã, um diácono, foi apedrejado até a morte em Jerusalém. E Saulo foi o que tomou conta das capas dos assassinos de Estevão. Ele assistiu Estevão ser martirizado. E ele ficou empolgado, ele gostou daquela situação e ficou empolgado e pediu autorização das autoridades do sumo sacerdote. Ele tinha a carta do sumo sacerdote para perseguir cristão aonde ele encontrasse. E foi nessa situação que ele foi a Damasco, mas antes ele teve um encontro com Cristo. Alguns detalhes não vou pregar, eu quero apenas ressaltar. Primeiro, nós costumamos dizer, e repetimos, e é verdade, Deus tem o controle de todas as coisas. E Deus tinha o controle, naquele momento, da história cristã, que começava já sendo perseguida. Começava com perseguição. Na verdade, Estevão, o início da perseguição foi ali com a morte de Estevão. Abençoada, aspas aí para abençoada, né, pelos judeus zelosos. Judeu zeloso, irmãos, era o judeu que dizia estar fazendo a vontade de Deus, cumprindo as leis com todo zelo, com todo critério, com toda seriedade. Eram crentes em Deus, não aceitavam Jesus. Para eles, Jesus era novidade. E os cristãos eram então olhados de maneira atravessada, e em algumas situações até identificados como seitas. Depois isso caiu por terra. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o pedido de Paulo para perseguir os crentes, os cristãos. Inicialmente ele pede para perseguir os do caminho. Eu quero destacar isso aí, porque, na verdade, no início do cristianismo, os crentes eram chamados de os seguidores do caminho. Quem sabe dizer por quê? Por que eram chamados de seguidores do caminho? Por causa de João 14:6 ou 6,14, agora eu me confundi. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus se identificou durante o seu ministério como o caminho. Aquele que me segue, aquele que segue por este caminho. Então os discípulos inicialmente passaram a ser identificados como os seguidores do caminho. Jocosamente, inicialmente. Depois o nome ficou oficializado, e mais tarde, só mais tarde, a partir de Antioquia, é que eles começaram a ser chamados de cristãos. Aliás, cristãos também jocosamente, porque quando o nome, os seguidores do caminho, ficou oficializado e já não surtia mais tanta espécie por parte dos discípulos, eles começaram a ser chamados de cristãos, que também gostamos, né? Eu gosto da expressão cristã. Somos seguidores de Cristo. Somos seguidores de Cristo, irmãos? Somos? Amém, né? Mas às vezes nós não seguimos a Cristo, não. Seguimos ao pastor, seguimos a religião tal, seguimos a igreja tal, seguimos a doutrina tal, menos a Cristo. Para dizermos, irmãos, que somos seguidores de Cristo, precisamos aprender com Ele, como andar na presença dEle. Para ser seguidor de Cristo, lembro então várias expressões de Jesus, não é? Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Assuma a sua responsabilidade, seria uma afirmação hoje. Assuma a sua responsabilidade de me seguir, de ser meu seguidor. Irmãos, nós estamos, já estou encerrando, eu prometi que não ia pregar, né? Já estamos
nós estamos indo para um tempo em que vamos voltar a pagar o preço de seguir a Cristo com a vida, como Estevão e aqueles lá no passado. Já está acontecendo em alguns lugares. Esta semana mesmo que passou, uma igreja batista foi queimada na Filadélfia, nos Estados Unidos. Então, irmãos, está chegando o tempo em que nós vamos precisar afirmar e confirmar com toda firmeza, com toda segurança, que somos seguidores do Senhor. Paulo, de pronto, ele começou a sentir isso. Pela leitura, os irmãos observaram. Ele foi cuidado por Ananias. Ananias era um judeu, praticante e zeloso da doutrina judaica, mas já havia ouvido falar de Jesus, aprendido de Jesus. Alguns dizem até que Ananias era o pastor na cidade de Damasco, não sei, precisamos de mais informação sobre. Mas ele foi enviado pelo Senhor para orar por Paulo, e Paulo, tempos depois, ele começa a fazer o trabalho fora de Jerusalém, mas as informações que chegavam a Jerusalém eram informações distorcidas a respeito de Paulo. Paulo enfrentou muita dificuldade no início do ministério dele, porque as pessoas não tinham muita segurança, não tinha muita confiança. Ele tinha sido perseguidor famoso, e agora alguns imaginavam que ele estava enganando, estava tentando entrar nas comunidades, enganando. Mas depois que ele venceu isso, ele começou a viver a experiência ao contrário. Os judeus o acusavam falsamente de que ele fazia movimento, de tal forma que a autoridade em Jerusalém, a autoridade romana máxima, a autoridade máxima em Jerusalém, dos romanos, o que comandava a guarnição de Jerusalém, confundiu Paulo, nesse texto, com um egípcio que era agitador e que tinha reunido no deserto uma facção de 4.000 homens para cometer assaltos e perturbação da ordem em Jerusalém, em nome de fazer uma revolução em favor dos judeus. Ele confundiu Paulo com isso. Tamanho foi a confusão que, aspas aí, os judeus zelosamente estavam fazendo em Jerusalém, levantando falso em relação ao apóstolo Paulo. Falo isso, irmãos, já fechando, porque nós estamos, como disse, vivendo tempos em que a situação se torna cada vez mais difícil para os cristãos, para os crentes, para os servos. Mas a tática de Satanás não mudou, e nós precisamos ficar atentos a isso aí. Como é que Satanás estava agindo naquela ocasião? Por carta, os judeus que estavam na Grécia, aí na Ásia, mandavam informações para os judeus, para a direção do culto judaico em Jerusalém, informando sobre Paulo, mas mentiam, davam informações distorcidas, a ponto de que, quando ele chega lá, eles tinham uma informação completamente contrária. Não sei se os irmãos observaram, Paulo vai para a casa de Tiago, faz uma reunião na casa de Tiago, e o texto diz que os anciãos, não eram os anciões cristãos, não, os anciões do templo, foram lá para ouvir Paulo. Ele não foi ao templo porque poderia acontecer alguma coisa ruim com ele, mas os anciãos foram lá ouvir, e disseram: olha, nós estamos sabendo que vocês estão convertendo, que você anda por aí convertendo milhares de judeus, e que a informação é que você está tirando os judeus do culto judaico. E ele disse: não, é o contrário, eu sou zeloso. Aí ele se apresenta, ele fala, ele mostra o que ele estava fazendo, e com testemunhos, a ponto dos anciãos dizerem: então tá bom, você faz o seguinte, você se santifica,
você se cumpra o ritual judaico da santificação, pague a oferta e está santificado. Você pode entrar no templo. E Paulo fez isso. Paulo cumpriu o ritual, passou os 7 dias de purificação, entrou no templo, e aí a turba começou a acusá-lo, inclusive de ter introduzido um grego, que era proibido o grego entrar, né, no lugar, no santuário, né? Mas não, era informação falsa. Viram Paulo na cidade com ele, que era um crente, era grego, crente, mas ele não entrou no templo porque sabia da responsabilidade, mas acusaram, e então Paulo é levado preso. Mas, irmãos, tudo isso para dizer que Paulo teve oportunidade, apesar de apanhar. O texto diz que ele foi arrastado, não foi levado, não foi empurrado, ele foi arrastado. O texto diz que ele foi algemado, com 2 algemas, mãos e pés, corrente nos pés, empurrado e caído, e puxado, e apedrejado, e chutado, mas ele pôde usar a escadaria do petróleo como da petroria, torcendo aí, não é petróleo, não é petroria, para dali falar com uma multidão e anunciar Jesus. Vamos, irmãos, ficar atentos às nossas responsabilidades, porque como igreja nós estamos caminhando para lá. E também atentos ao que dizemos, né? A propósito, estava lembrando, talvez tenha vindo à mente esta informação, porque a gente ouve aqui e ali palavras sobre pastores batistas, pastores presbiterianos, pastores anglicanos, pastores, né? Alguns que estão aí na mídia, e às vezes fala-se coisas de A e de B, né? E se comenta para frente sem o devido conhecimento. Vamos ter cuidado, não só dos pastores, mas das nossas pessoas de nossas relações também. Eu ouvi falar isso assim da irmã Zelma e tal, e aí sem saber, aí o outro disse, não, aí o Zelma já fez isso, eu ouvi falar, disse para o Pedro, eu ouvi dizer, o Pedro já disse, o Zelma fez aquilo, e lá na frente a Ruth já aumenta algum detalhe, e quando chega lá na frente, coitada da Zelma, né? Uma santa mulher, serva do Senhor, já está aí, né, a ponto de ser apedrejada. Isso está acontecendo, e cuidado, irmãos, com os nossos WhatsApp. Antigamente eu falava do tal do telefone, né? O telefone. Eu cheguei a dizer aqui na igreja, maldito telefone, que dá possibilidade de fofocas, né? Agora piorou, porque todo mundo tem 2, 3 telefones no bolso, né? São instrumentos que são maravilhosos, né? O irmão pode evangelizar através do WhatsApp, o irmão pode através da mídia fácil, mas também Satanás está usando, e nós devemos ter cuidado para que ele não use a nossa inteligência, a nossa capacidade de comunicação como instrumento. Graças a Deus. E a palavra do Senhor nos garante, no Evangelho de João, capítulo 15, que Ele nos disse essas palavras para que tivéssemos esperança. Você cantou que a pessoa que está ao seu lado é seu amigo, é seu irmão. Você cantou que é bom estar ao lado dele, ao lado dela. Você cantou isso. Eu estou dizendo, é bom estar ao lado do John, é bom estar ao lado dele. É bom estar ao lado do pastor Jananias, é bom estar ao lado da Lívia, é bom estar entre amigos e irmãos. E a palavra do Senhor diz em João 15, que Ele nos disse isso para que a nossa alegria fosse completa. Mas Ele também falou uma coisa, disse que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E
que Jesus disse que nós seríamos seus amigos se fizéssemos aquilo que Ele nos ordena. E eu preciso te perguntar, nesse culto de ceia, você morreria pelo seu irmão? Você morreria pelo seu amigo, por aquele que você cantou, que está feliz por estar ao lado dele? Porque a Bíblia está nos dizendo que amar, que obedecer ao Senhor é dar a sua vida pelo seu amigo, pelo seu irmão. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Creia no Senhor, porque é difícil cantar e se dar conta do que estamos cantando, mas não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores. Jesus, nós cremos, ó Deus, no Teu poder. Cremos, ó Deus, que o Senhor fará o amor crescer em nós. Amemos-nos uns aos outros. Se me amares verdadeiramente, guardareis os Teus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos
oportunidade de estarmos devolvendo ao Senhor toda parte daquilo que Ele tem nos concedido. Esse é um momento de gratidão, quando podemos trazer os nossos dízimos e ofertas. Como eu tenho dito, esse momento não é um momento em que você vai trazer o seu dízimo e a sua oferta para você receber de Deus. Você, pelo contrário, você contribui com os seus dízimos e ofertas, porque Ele tem nos dado tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos e tudo o que viermos a ser. Então, em espírito de oração, se você trouxe o seu dízimo e oferta, esse é o momento em que você pode vir à frente e depositar aqui a sua oferta. E se você está em casa, você deve estar vendo nesse momento as contas da igreja, o número da conta, da agência, e nós temos garantido também outras formas de contribuição. Você liga para a secretaria e comunica aqui a forma mais fácil para você fazer a sua contribuição. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado fôlego de vida. E nesse momento nós retribuímos para Ele a nossa gratidão. Nós estaremos ainda cantando com a equipe, enquanto os irmãos podem se deslocar para trazer os seus dízimos e ofertas. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus além de ti. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha, um Deus que trabalha, espera. Vamos ficar de pé, adorar o Senhor. Que trabalha por aqueles que nele espera. Espera, Deus está trabalhando, um Deus que trabalha por aquele que nele espera, espera, um Deus que trabalha por aquele que nele espera.
espero em Ti, Senhor. Espera. Um Deus que trabalha por aquele que nele. Eu espero em Ti, Senhor. Espera. Amém, Jesus. Poderoso Deus, nós estamos mais uma vez na Tua presença, agradecendo, Senhor, essa semana que o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem olhado para nós com misericórdia, Senhor. Agora, Pai, entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, entregamos cada dizimista, cada ofertante em Teus lares, em Tuas mãos, e pedindo a Tua bênção sobre a vida de cada um, em especial aqueles que administram mesmo, Senhor, para que eles sejam cheios do Seu Espírito, para fazer o trabalho para o qual, Senhor, muitas almas serão ganhas, Senhor, que é a administração, para que esse dinheiro vá até os campos, Senhor, alcançando vidas que ainda não Te conhecem. Em nome de Jesus, abençoa toda a sua família, a nossa família aqui na Tua igreja, Senhor. Eu oro agradecida por tudo. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre, com perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar-se. Hoje nós teremos 5 minutinhos de a parte administrativa, só para aprovação da ata da última eleição e movimento de carro. Bom dia. Graças e paz. Nós vamos ouvir a leitura da ata inicialmente. Irmãos, domingo passado a gente teve uma assembleia semipresencial e aí dessa assembleia gerou um documento, que é uma ata, já foi encaminhada para reconhecimento de firma e registro no cartório oficial. Então, eu vou dar a leitura aqui rapidinho para falar os nomes da diretoria estatutária que foi eleita. Aos 25 dias do mês de outubro de 2020, reuniram-se na Assembleia Geral Ordinária os membros da Primeira Igreja Batista da Freguesia de Jacarepaguá, convocados para a eleição da diretoria estatutária ano eclesiástico 2020-2021. Devido à pandemia do coronavírus, Covid-19, foram permitidos que aos membros 2 possibilidades de participação: presencial em sua sede na Rua Júlio Porto Carreiro, número 261, Freguesia de Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, e por videoconferência, conforme regulamentado pela Lei 14.010/2020. O presidente, pastor Jonanias Soares de Menezes, declarou aberta a Assembleia para eleger a nova diretoria, solicitando a verificação do quórum e constatou-se estarem presentes em total 59 membros votantes, sendo 42 de forma presencial e 17 de forma virtual, o que representa a metade dos membros cadastrados, atendendo assim ao artigo 10º, capítulo 2º do Estatuto em vigor. Em seguida, informou a pauta do dia, composta apenas do item eleição da nova diretoria estatutária no período de 25 de outubro de 2020 a 25 de outubro de 2021, conforme proposta apoiada por unanimidade. Após a palavra introdutória do senhor presidente, deu-se início à eleição com a indicação de nomes, ficando a diretoria assim constituída. Presidente, pastor Jonanias Soares de Menezes, brasileiro, nascido aos 12 dias de junho de 1941, casado, ministro do Evangelho, natural do Rio de Janeiro. Eu só vou pular o endereço, tá, e os dados pessoais. Então, o presidente é o pastor Jonanias Soares de Menezes. Primeiro vice-presidente, Jorge Antônio Correia, brasileiro, nascido em 27 de setembro de 1960, casado, contador natural do Espírito Santo. Segundo vice-presidente, Ana Cláudia Menezes Alves, brasileira, casada, engenheira civil, natural do Rio de Janeiro. Primeiro secretário, Marcos Pereira Fernandes de Sá, brasileiro, nascido em 26 de junho de 1971, casado, engenheiro civil e professor, natural do Rio de Janeiro. Segundo secretário, Juliana Fidelis da Silva, brasileira, nascida em 21 de 6 de 81, casada, secretária natural do Rio de Janeiro. Primeiro tesoureiro, Ubiratã Pacheco Napoleão, brasileiro, nascido em 13 de junho de 1972,
casado, administrador de empresas, natural de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Segundo tesoureiro, Cristiane Alves Bandeira de Lima Fernandes de Sá, brasileira, nascida em 26 de setembro de 1972, casada, administradora de empresas, natural do Rio de Janeiro. O presidente eleito e agora empossado fez a declaração de desentendimento. Eu, pastor Jonanias Soares de Menezes, declaro sobre as penas da lei que não estou impedido de exercer a administração da Primeira Igreja Batista da Freguesia de Jacarepaguá por lei especial ou em virtude de condenação criminal, conforme artigo 1111, segundo da lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, do Código Civil Brasileiro. Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada a Assembleia. Eu, Eronilde Januário da Silva, que foi quem secretariou a Assembleia, assistiu e lavrei esta ata que assino, juntamente com o presidente, pastor Jonanias Soares de Menezes, Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2020. Diante dos irmãos, eu espero a manifestação, se for necessário, de alguns dos irmãos que tenham assistido presencialmente, diante dos irmãos, a leitura da ata referente à Assembleia que elegeu a diretoria. É uma ata completamente atípica, porque a nossa eleição geralmente é em julho, mas por causa da pandemia não pôde acontecer. E depois aconteceu em outubro, com prazo restrito, porque tínhamos até 31 de outubro para regularizarmos essa situação conforme a lei, né, que é estabelecida pelo governo. Então, fizemos a nossa eleição quase completa reeleição. Fizemos apenas pequenas mudanças que foram necessárias administrativamente. Alguma observação, irmão? Se não, eu espero uma proposta. Proposto, alguém apoia? Proposto e apoiado que se arquive esta ata conforme lida. Os irmãos de acordo, levante uma das mãos. Muito obrigado. Nós temos ainda, irmãos, um movimento de membros. Continua com a palavra a irmã secretária. Irmãos, a gente tem, no momento, só saída. Na verdade, nós temos... Eu vou começar pedido de carta pedido de carta de reconciliação e transferência da irmã Dilceia Alves Moreno. Ela está congregando agora ali na Igreja Batista Quitanilha, então ela está pedindo, ela era membro daqui, está pedindo reconciliação e carta de transferência para lá. Tá ok? Qual é a vontade dos irmãos em relação ao pedido dessa irmã? Proposto e apoiada a transferência. Reconciliação e transferência. Os irmãos estão cientes. Os irmãos de acordo, levante uma das mãos. Muito obrigado. Também, irmãos, você tem aí o nome? O registro, vamos registrar em ata a saída de alguns irmãos por falecimento. Nós temos, desde o início da pandemia, nós temos 3 saídas por falecimento. Tivemos o irmão Arlindo Vitor Pereira, o irmão Alcebiades do Nascimento e, mais recentemente, o irmão Manuel Gomes Jardim, mais conhecido pelos irmãos como Pastor Jardim. São as 3 saídas por falecimento. Apenas para registro, e eu vou convidar a irmã Ana Cláudia para estar orando a Deus, agradecendo a Deus pela vida desses irmãos. Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor, nesse momento em que a tua igreja registra, ó Pai, o falecimento, a saída do rol de membros por falecimento desses irmãos. Ó Deus, queremos te agradecer pela vida deles, pela obra que eles puderam realizar aqui na tua casa, Senhor, e por essas vidas que nos foram tão preciosas. Pedimos que o Senhor esteja consolando os corações dos familiares, ó Deus, que aqui estão, que o Senhor esteja consolando, e não só o desses irmãos, mas o coração de todos nós que temos perdido, ó Deus, amigos e familiares durante esse período.
Consola, Senhor, os corações de todos nós, que possamos estar, ó Deus, cada vez mais firmes de que a sua vontade é soberana. Em nome de Jesus, amém. Amém. O irmão Alcibiades, o irmão Arlindo, era um dos, não fundador, mas eu, quando cheguei aqui há 40 anos, eu encontrei aqui, né? Como membro da igreja, sempre ativo, depois envelheceu e ficou mais devagar. O irmão Alcibiades era diácono, também amigo, né, de muitos anos do pastor, amigo da família, da irmã Eunice, foi ovelha do pastor Benedito, e Eunice, para os irmãos terem ideia, Eunice foi dama do casamento deles, né? Então, bem antigo, bem velhinho. E quando soube que nós estávamos aqui, ele veio para cá, morando aqui no bairro, ele veio para cá. Os dois foram vitimados pela Covid. E o pastor Jardim morreu de câncer, um câncer violento que o levou em 2 meses. Mas estão na presença do Senhor, estão felizes agora, estão melhor do que nós, né? Porque estão de posse das vitórias. Devo esclarecer aos irmãos, né? Porque as perguntas que fazem, né? Eles estão na presença do Senhor conscientemente, espiritualmente, conscientemente, sabem o que está acontecendo, estão vendo, estão presenciando tudo que está se passando lá na eternidade. Não estão fisicamente, estão, naturalmente, serão arrebatados no dia em que o Senhor Jesus vier. A irmã fez sinal? Quem? Sim, a irmã está lembrando que o pastor Marcos não está conosco, porque uma cunhada dele, a segunda em 2 meses, faleceu. Então, os irmãos estejam orando por a família que está traumatizada, são irmãs da irmã Fernanda. Irmãos, eu vou pedir uma proposta dos irmãos para confirmarmos nos cargos todos os ministros, todos os que estão ocupando o cargo. Não é? Apenas vamos fazer algumas alterações, e eu vou citar as alterações, se houver qualquer situação, os irmãos solicitem informação. Nós estamos trazendo para a assessoria financeira, para ficar como diretor da assessoria financeira. A assessoria financeira não é a comissão de exame de contas, é uma comissão que trabalha com o pastor, lado a lado com o pastor, vendo as contas que está sendo paga e tomando conhecimento da realidade financeira, do movimento financeiro da igreja, né? Então, se o pastor vai comprar, vender, fazer qualquer negócio, pegar empréstimo e tal, esses irmãos, se tiver errado, eles vão ser presos junto com o pastor. Então, ali está. E nós estamos sugerindo o pastor José Rodrigues, que é o pastor dos jovens. Ele, até essa sessão, ele funcionou como segundo vice, foi primeiro, depois segundo vice, já treinou bem ali naquele lugar. Agora, ele foi a propósito para essa comissão, para aprender como pastor a mexer com o dinheiro da igreja, como as coisas acontecem, etc. e tal. Né? Então, estamos colocando o irmão José Rodrigues. O Pedro já é da comissão, ele está entrando agora. Está vindo também. E o irmão Pedro Furtado. Tudo Furtado. Né? Pedro Furtado. O irmão pastor José Rodrigues e o Pedro Furtado para essa comissão de assessoria financeira. Então, mas eu espero, então, uma proposta dos irmãos para confirmar nos cargos todos os que estão trabalhando, né, desde 2019, e apenas fazendo essa alteração na comissão de indicação. Paulo Lorenzetti também está entrando. Tá. Então, Paulo Lorenzetti, o irmão José Rodrigues e o irmão Pedro Furtado. Uma proposta? Proposto? Apoiado? Os irmãos de acordo, levante uma das mãos. Muito obrigado. Muito obrigado. Convidei para ministrar a ceia do Senhor nesta manhã o pastor José Rodrigues. Enquanto ele assume
eu canto introduzindo a ceia do Senhor. Pode. Eu vou cantar aqui, eu vou cantar na distribuição do cálice. Eu estou presenciando entre nós alguns irmãos e visitantes, não é? Se vocês pertencem a alguma igreja, estão em comunhão com a sua igreja e participam dos mesmos princípios bíblicos, podem participar da ceia do Senhor. Quando estou muito assustado e o coração está sem calma, uma palavra de Cristo enche de paz a minha alma. Levante a vida aos horrores, grande tristezas e dor, só em Jesus confiando, hás de vencer o pavor. Uma palavra de Cristo enche a minha alma de paz, dá-me prazer, gozo perfeito me traz. Não temerás a maldade, andas no vale da morte, é Deus Todo-Poderoso que determina a tua sorte. Ele fez tudo, é bondoso para salvar-te, pois diz: segue-me constantemente, porque serás feliz. Uma palavra de Cristo enche a minha alma de paz, dá-me perdão, que prazer, gozo perfeito me traz. Quando alto mar se revolta, quer dominar tua lida, lembra-te neste tumulto de quem te deu sua vida. Ele fez tudo, é bondoso para salvar-te, pois diz: segue-me constantemente, porque serás feliz. Uma palavra de Cristo enche a minha alma de paz, dá-me perdão,
Deus, temos a oportunidade de celebrar esse ato memorial, de nos lembrarmos do que o Senhor Jesus fez por nós. Irmãos, eu me sinto na obrigação de lembrar o que o Senhor Jesus disse para a sua igreja. Em João 13, versículo 35, Jesus nos disse que nós seríamos conhecidos se amássemos uns aos outros. E eu preciso informar a igreja que é impossível participar verdadeiramente da ceia odiando o irmão, odiando o próximo. Não é possível. Eu imagino a tristeza do Espírito Santo de Deus ao perceber o irmão ou a irmã participando da ceia do Senhor se odeia a alguém. Eu creio, irmãos, que o amor ele sempre foi o mandamento maior de Deus. Existem aqueles que têm uma certa preferência pelo Novo Testamento, né? Afinal, Jesus disse, né, que ele traria um novo mandamento, não foi isso que ele falou? Lá em João 13 também ele disse, olha, eu vou dar um novo mandamento para vocês, que amem uns aos outros. Mas os rabinos, eles têm essa técnica, né, de formar a frase de um jeito que você acha que vai ouvir alguma novidade, mas Jesus falou algo que já existia. Irmãos, esse mandamento, ele já existia no Antigo Testamento. Levítico 19:18 já dizia, ame ao próximo como a si mesmo. Então o amor, ele sempre foi parte do plano de Deus para a humanidade. É impossível conhecer a Deus e odiar o seu irmão, odiar o seu próximo. E nós estamos vivendo tempos tão difíceis, tempos de rancor, tempo de odiar, tempo de disse que me disse, como o próprio pastor falou aqui. E nós precisamos, irmãos, nos lembrar das palavras de Jesus. Saiba que o amor sempre foi o plano de Deus. O próprio Jesus disse lá em Mateus 5,17, olha, eu vim para cumprir a lei, não para abolir a lei. Portanto, o amor, ele sempre esteve presente nas palavras de Deus, porque Deus é amor. Então, irmão, aliás, a Bíblia diz que nós tivemos aqui o momento da oferta, que se você entregou a sua oferta odiando o seu irmão, Deus não se agradou da sua oferta. E eu senti, pastor, a necessidade de falar isso para a igreja, de alertar sobre o amor. Se amar fosse fácil, não seria mandamento. Se fosse fácil, não seria mandamento. Jesus não precisaria nos lembrar, mas Ele mandou. Ele não pediu, Ele não se lembrou disso durante uma oração, Ele mandou. Amem-se uns aos outros. Nós vamos aqui participar desse ato que é muito emocionante, pelo menos do meu ponto de vista, porque você se lembra do que Jesus fez. Não sei como que você se sente, mas eu não vejo merecimento da minha parte para um ato como aquele. Mas ele disse, olha, eu não te chamo mais de servo, Rodrigo, eu te chamo de amigo. Então, porque você é meu amigo, eu vou morrer no seu lugar. Então Jesus, ele decidiu não te chamar de servo, ele decidiu te chamar de amigo, mas porque ele é seu amigo, ele decidiu morrer no seu lugar. E nós vamos participar desse ato. E eu preciso te perguntar, meu querido, você odeia alguém? Você precisa perdoar alguém? Porque este é o momento de pedir a Deus que libere o perdão no seu coração. É necessário, queridos. É necessário. Não tome a ceia do Senhor estando em pecado, odiando, pensando mal. Peça a Deus que traga agora ao seu coração, se houver falta de perdão, se houver rancor,
se houver ressentimento, peça a Deus nesse momento para te lembrar. E Jesus, ele fala algo muito interessante, a necessidade da confissão, de confessar o pecado. Não basta, eu uma vez em um retiro ouvi um pastor dizer que a gente, quando pede a Deus, a gente pede direitinho o que a gente quer, mas na hora de confessar pecado, a gente fala, perdoa os meus pecados, e meu irmão, isso não é confessar pecado. Então, nesse momento de ceia, eu queria que você, durante a sua oração, dissesse o nome da pessoa, confesse ao Senhor: Senhor, eu tenho problemas em perdoar essa pessoa. Confesse ao Senhor, porque a partir da sua confissão, Deus vai mudar a sua vida. E apenas como para ratificar o que eu falei sobre o Antigo Testamento, eu entendo que eu não posso desfazer de todo o Antigo Testamento, porque eu amo ler o Salmo 23, eu amo ler Isaías 66, eu amo ler Isaías 53, e toda a Bíblia ela está conectada de uma forma maravilhosa através do amor. E com base nisso eu quero ler então Jeremias 31, a partir do versículo 31 diz: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então os irmãos percebam que até a aliança que nós celebraremos nesse momento, quando participarmos do pão e do cálice, já era prevista no Antigo Testamento pelo profeta Jeremias. Então eu quero te convidar nesse momento a orar. Quero convidar aqui os diáconos para... Quero pedir licença ao pastor, não somente a questão de perdoar, mas de receber o perdão, porque às vezes nós precisamos de receber o perdão porque nós já ofendemos lá atrás, não é? Apenas me ocorreu isso aí para... Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, vamos participar agora da distribuição dos elementos da ceia do Senhor. Quando penso em meu Salvador, como veio até aqui por amor, cruel morte sofrer, vida me oferecer, eu bem sei que Ele ama a mim. Eu bem sei que Ele ama a mim. Eu bem sei que Ele ama a mim. Seu amor dá-me paz, neste mundo falais, confiando que Ele ama a mim. Quando penso em espinhos cruéis que puseram em Cristo os infiéis, assim eis meu Jesus pendurado
na cruz, ó, eu sei que Ele ama a mim. Eu bem sei que Ele ama a mim. Eu bem sei, Ele ama a mim. Seu amor dá-me paz nesse mundo falaz, confiando que Ele ama a mim. Quando penso como Ele me amou, fui ingrato, Ele me procurou. Quero assim me entregar, quero me consagrar, pois eu sei que Ele ama a mim. Eu bem sei que Ele ama a mim. Eu bem sei que Ele ama a mim. Seu amor dá-me paz neste mundo falaz, confiando Ele ama a mim. Apenas uma palavra quanto ao cálice. Irmãos, perceberam que nós estamos com um modelinho diferente, né? Então abra com cuidado, pegue com cuidado o pãozinho, abra com cuidado, e se por acaso o irmão se atrapalhar, faça um sinal com a mão que a gente... Amém. Irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14, diz assim: Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Irmãos, participemos do pão, lembrando do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, por amor a você e por amor àquele que você perdoou nesse momento. Lembremos do sacrifício do Senhor participando do pão. Da mesma forma,
depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. É a nova aliança, irmãos, que Jeremias, o profeta Jeremias falou. A nova aliança. É a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Irmãos, participemos do cálice, lembrando do sangue de Jesus na cruz, que levou embora para sempre os nossos pecados. Participemos do cálice. Pastor Jeremias. Já estamos encerrando, irmãos. Lembrando como complemento que todos nós temos a expectativa, nós os salvos, a expectativa de um dia estarmos nas mansões celestiais, né, pastor Rodrigo, sendo ministrado por Jesus, né? A palavra de Deus diz que são bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, haverá esse encontro para a ceia celestial, quando todos os salvos ressuscitarão, aqueles que tiverem morrido e os que estiverem vivos, né, se for hoje, né, seremos transformados para o encontro com o Senhor. Apenas destacando que nem todos os membros da igreja, nem todos os salvos, alguns salvos vão ficar para trás, né? Vão ficar para trás. Salvos que não perdoam, né? Que não são perdoados, né? Esse salvo meio carnal, né? Vão ficar para o ajuste. Mas eu estou falando isso por quê? Porque eu estava cantando, os irmãos sabem que eu gosto de cantar, não sei cantar, mas gosto de cantar, né? E estava percebendo que os irmãos estavam tudo aqui também querendo cantar. E tínhamos um hino para pós-lúdio, mas eu já combinei com o pianista ali, eu vou trocar, porque eu vou cantar e os irmãos vão me ajudar nas partes principais. Apenas a primeira e a primeira e dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor, ouvi cantar crianças e em meio a seu cantar rompeu a voz dos anjos dos céus a proclamar, rompeu a voz dos anjos dos céus a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Crei, Hosana, Hosana, Hosana ao vosso Rei. Ainda a cena se mudou, segui em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Novamente, irmão, começar outra vez. Ainda
cena se mudou, se ria em resplendor, a divina cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava a luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, foi pura em seu brilhar, e todos que queriam se podia logo entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Hosana, Hosana, Hosana sem cessar. Hosana, Hosana, Hosana sem cessar. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus sejam com este povo aqui reunido, com a igreja reunida nos lares e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Irmãos, no culto da noite, já está gravado, às 18h30, nós estaremos oferecendo aquele culto como ação de graça pela vida da Eunice. Ela comemorou essa semana 78 anos, não está conosco, não estava passando bem para vir, até viu 2, 3 vestidos, a semana toda ela se preparou para estar aqui, mas não foi possível. Mas estaremos no culto à noite, todos reunidos. Irmãos, estejam orando por ela, pela vida dela. Irmãos, para fechar o nosso culto, estaremos cantando, mas eu gostaria de deixar o aviso. A irmã Ruth nos trouxe a informação de que a partir dessa terça-feira, dia 3 de novembro, nós voltaremos com os guerreiros de oração. Estarão acontecendo apenas 1 hora de reunião de oração, das 20 às 21 horas. Então, os irmãos que já participavam, os irmãos que querem participar... desculpa, de 21 às 22 horas. Tá ok, irmãos? Corrigindo, então. Você crê na promessa do Senhor para a sua vida? Você crê na promessa do Senhor na sua vida? Amém. Porque Deus tem promessa, irmãos, para cumprir. Tem promessas a realizar. E Ele não se esquece daquilo que Ele fala. Então quero te convidar nesse momento a clamar pelo nome de Jesus. Clamar pelo nome dEle. E se lembre das promessas que Ele tem na sua vida. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, com tudo que... Diga, eu sempre te adorarei, sempre te adorarei. Então aclame ao Senhor, aclame.
ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nó. Alegre, alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amo. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos cantar: meu Jesus Salvador, meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, diga: eu sempre te adorar. Você pode levantar as suas mãos e cantar: aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis, incomparáveis são tuas. Aclame ao Senhor, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tu, incomparáveis, incomparáveis são tu. As tuas promessas são incomparáveis, Senhor. Incomparáveis são tu, incomparáveis as promessas do Senhor para a nossa vida. Incomparáveis elas são, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém, querido. Graças a Deus. Quando você sair por aquela porta, lembre-se que o Senhor tem promessas para a sua vida. Que Deus te abençoe e que hoje seja um dia de vitória na sua vida. Amém. Graças a Deus.